Paz, alegria, olha que belíssima mensagem no Evangelho de hoje. Apenas 3 versículos, mas que trazem para nós uma riqueza muito grande. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Não esquece de deixar o teu comentário, de curtir, de compartilhar, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Cada curtida, comentário que você faz, a plataforma do YouTube, ela recomenda este vídeo a mais 5 ou 10 pessoas. Então você pode evangelizar junto comigo nesse momento, só fazendo esse pequeno gesto. E aqui na mensagem do Evangelho de hoje nós temos um modelo de comunidade, um modelo de cristianismo para ser vivido. Olha só, presta atenção. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que bonita esta mensagem. Primeiro, nós vamos ver aqui a figura feminina na comunidade de Jesus. Aqui é sinal do reino de Deus chegando, uma nova mentalidade, um novo jeito de viver a comunidade. Mulheres que seguem Jesus. Isso não era comum, não era tão comum mulheres sair e ir em outros lugares, seguir. Até era comum ajudar com os bens alguns rabinos, mas mulheres seguindo um mestre não era tão comum. E aqui não há uma disputa de poder, de cargo, elas querem servir, elas querem estar seguindo, acompanhando o mestre. E Jesus, inclusive, criticava até mesmo os discípulos que estavam em algum momento disputando cargos, quem era o maior, o melhor, quem ia sentar à direita, à esquerda. Às vezes a gente se prende muito a isso. Mas a comunidade que Deus quer é uma comunidade mista, onde tem homens, mulheres, apesar de ter a hierarquia, que significa a organização, mas ninguém fica querendo assumir lugares de honra, de poder. Não é para ser assim. A comunidade precisa estar unida. Por isso diz aqui no Evangelho que os 12 o acompanhavam. Olha o detalhe aqui no Evangelho. Os 12 o acompanhavam, os 12 apóstolos. Os 12, a gente já partilhou aqui em outro momento, eles simbolizam a união de Israel. As 12 tribos de Israel que haviam se dividido, que estavam divididas. Então Jesus chama 12 justamente para simbolizar aquilo que Deus espera do povo de Israel, um povo unido. Deus quer uma igreja unida. Então a igreja, a comunidade que Deus quer, que vai seguir Jesus, deve ser uma comunidade unida, diferente, pessoas diversas, mas unidas. Os 12 representam justamente esta unidade. E claro, as mulheres ali com o seu empenho, com o seu serviço, o que seria das nossas comunidades se não fossem as mulheres? E Jesus ele vem num contexto em que as mulheres eram excluídas, as mulheres eram deixadas de lado. Por exemplo, se tivesse 50 mulheres para começar um culto na sinagoga, elas não podiam começar, a não ser que tivesse também de 5 a 10 homens circuncidados. Jesus vem nesse contexto que a mulher não podia estudar, a mulher não tinha voz, não tinha vez, a mulher não era colocada em evidência, até por causa de uma má interpretação lá do Gênesis, porque interpretaram que a mulher que foi seduzida pela serpente, então colocaram a culpa na mulher, e por causa dessa má interpretação a mulher foi excluída. E aí Jesus ele vem mudando tudo, inclusive quando ele nasce, ele se encarna no útero de uma mulher, que é justamente para colocar a mulher em evidência. A mulher tem voz e tem vez no reino de Deus. A mulher não tinha voz e vez, não era nem contada entre os homens. Você vai ver lá na multiplicação dos pães, vai dizer que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. As mulheres não eram nem contadas, mas no reino de Deus, no reino que Jesus veio instaurar, a mulher tem um grande destaque. A mulher está em evidência. Ele tem uma mãe, uma mulher,
e ele inclusive chama ela de mulher, porque a palavra mulher vem da palavra ezer, que significa socorro de Deus, auxílio de Deus para a humanidade. Então, você mulher que está ouvindo aí esta reflexão, você é especial demais. O nome mulher significa auxílio, você é socorro de Deus para o homem. O que seria dos homens se não fossem vocês, mulheres? E o que seriam das nossas comunidades se não fosse vocês, mulheres, que se empenham, que servem, que se dedicam, que estão ali, não precisa de um título, vocês são humildes porque não há necessidade de um título, de um cargo hierárquico para vocês fazerem um serviço. Vocês são as primeiras que estão lá. Vocês, mulheres, são as mais sensíveis para a organização, para a caridade. Vocês são especiais demais. Não estou querendo desprezar os homens, mas estou aqui colocando no Evangelho, trazendo a mensagem que Jesus colocou as mulheres em evidência. Os homens já estavam em evidência até demais, né? Mas ele precisava colocar as mulheres em evidência. E Lucas, que é o evangelista das mulheres, Lucas colocou muito em evidência no seu evangelho, quando ele escreveu as mulheres, muitos relatos importantes. E esse aqui só tem inclusive no evangelho de Lucas, esse relato aqui. E é interessante também agora, atenção, Jesus andava por todas as cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino, junto com os 12 e essas mulheres. Ou seja, a comunidade de Jesus, ela anda, ela está em saída. A comunidade de Jesus não fica parada, não é sedentária. Uma igreja sedentária, ela adoece. A igreja de Jesus, ela anda pelas cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino. Aqueles que seguem Jesus, eles não são sedentários, eles não ficam acomodados, eles são uma igreja em saída. A igreja, a comunidade que Jesus quer, é uma comunidade, uma igreja em saída. Senão nós vamos adoecer. Se nós ficarmos trancados na igreja, sem a evangelização fora, sem ser uma igreja em saída, nós vamos adoecer, vamos ficar no desentendendo, vamos ficar brigando, disputando cargos e vamos adoecer a comunidade. Precisamos então olhar para esse evangelho e ver nele o modelo de comunidade que o Senhor espera. Pessoas diversas, diferenças, homens e mulheres, 12 apóstolos simbolizando a unidade, Jesus que percorria as cidades e povoados anunciando a boa nova do reino, para dizer que precisamos ser uma igreja em saída, unida e em saída, evangelizando, levando também a boa nova do reino. Senhor, nós pedimos que venha sobre nós o Teu Espírito Santo para iluminar a nossa mente, para nos ensinar a viver em comunidade, que nós possamos ser o modelo de comunidade que o Senhor sonhou, uma comunidade unida, mesmo na diversidade, uma comunidade que não é sedentária, que não fica acomodado, mas que percorre, que é uma igreja em saída, que leva a boa nova do Teu reino. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos mantenha firmes nesse propósito e nesse sonho de comunidade que o Senhor teve e que nós também devemos ter. Um grande abraço fraterno, que Deus abençoe grandemente a sua vida.